Bem-vindos ao canal Amazon Futebol C. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, eu vou comentar e também dar minha opinião sobre a mudança, que a gente teve aí no calendário do ano que vem do futebol brasileiro. Pois é, a gente teve algumas modificações já anunciadas aí oficialmente pela CBF, algumas polêmicas e outras aí que são interessantes, Então, muita gente aí reclamou, achou ruim e muita gente achou legal, Concordou aí com as mudanças aí no calendário do ano que vem. Então, a gente vai comentar sobre isso tudo. Então, pessoal, antes da gente começar aqui, pessoal, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que puder dar essa força aqui pro canal, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal e também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nada aqui do nosso canal. Beleza, pessoal? Então, vamos começar aqui com a notícia, aqui do GE. Que vamos lá, eu vou ler aqui para vocês e a gente vai comentando em cima, Ó, em evento nesta manhã na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a CBF anunciou que o Brasileirão começará no dia 28 de janeiro e terminará no dia 2 de dezembro. Assim, o torneio terá início antes dos estaduais, que serão disputados de 11 de janeiro a 8 de março, com limite de 11 datas. Então, assim, o Campeonato do Brasil vai começar mais cedo, geralmente começa lá para março, Geralmente aí quase que no final, praticamente no final, dos estaduais. Tem alguns estaduais que terminam depois de março, Mas é mais ou menos por esse período, Março, entre março e abril, Por aí que começa geralmente o Campeonato Brasileiro. Só que agora, a gente vai ter o campeonato começando dia 28. Então, realmente é uma antecedência, dos jogos aí do Brasil, que vai começar de janeiro e vai até dezembro, Vai até dia 2 de dezembro. Então, assim, a polêmica que fica é justamente que fica ali, o Campeonato Brasileiro praticamente ali entre ali o campeonato estadual, Sabe? Então, muita gente ficou se perguntando, poxa, então como que vai ser, Porque o Campeonato Brasileiro é um torneio, muito importante, Então, como é que vai ficar a questão do estadual? E nisso, a CBF anunciou que diminuiu as datas, para 11 datas, que são 11 jogos, Praticamente falando assim, no português, Então, assim, eu vi muita gente comentando, dizendo assim, porque tem que acabar os campeonatos estaduais. Cara, sinceramente, eu acho que os campeonatos estaduais não devem acabar, mas devem ser adequados, Porque é o seguinte, porque o campeonato estadual não deve acabar? Porque é o seguinte, muitos times aí, times do interior, praticamente sobrevivem por conta dos estaduais. Então, os times aí dos interiores, dos estados aí, eles só têm, às vezes, o campeonato estadual para poder, assim, disputar. E se não tiver estadual, cara, praticamente decretar a falência de muitos clubes aí do futebol brasileiro. Porque só tem esse calendário para poder disputar. Porque depois disso não tem mais nada o que disputar, Se não tiver ali, entre a federação, algum torneiozinho ali para poder disputar, Ali durante o decorrer do ano, aí eles praticamente ficam sem fazer nada, E aí é que tem a questão, Porque você ficar sem fazer nada não gera receita, Não tem negócio de patrocínio, não tem nada, Então, praticamente eles abrem falência. A gente vê muita dificuldade, nos times aí já na Série D, Muitos times aí acabam até desistindo, de disputar a Série D porque às vezes não tem receita, sabe? E olha que eles jogam estaduais, Então, é complicado, é muito complicado. Então, praticamente encerrar os estaduais, acabar, eu não acho viável, Porque realmente muitos clubes dependem do estadual para poder sobreviver, Eu sei que é até meio que complicado, Porque realmente é um torneio muito rápido, Acho que no máximo 2 meses aí já encerra, mas realmente é o que eles têm para jogar, E assim, o que seria viável? Na minha opinião, Cada um tem a sua opinião. É o seguinte, pegava esse time do interior e abria, o campeonato com eles. Fazer um torneio aí com grupos ou então de liga, em que, os 4 colocados aí, primeiro colocados, se for no formato liga, ou então de grupos, dividindo em 2 grupos aí, ou então os 2 primeiros colocados aí, passam para uma fase mais avançada, que iriam disputar, por exemplo, no Rio. Temos os 4 grandes,
Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Os quatro clubes, né, aí do interior que passassem, né, nessa primeira fase aí do Campeonato Estadual disputariam com os grandes, né? Ia ter um sorteio aí para poder ver qual time quer enfrentar cada um dos grandes, né? Obviamente que cada grande seria colocado numa espécie de chave, né? Tipo assim, vamos fazer um exemplo. Se classifica Volta Redonda, Americano, Friburguense, que mais? E Boa Vista. Aí cada um deles ia ser sorteado para poder enfrentar um grande, entendeu? Para poder temos aí uma espécie de quarta de final, tá? Entendeu? Aí ganhando passa para a semifinal e a grande decisão. Então, na minha ideia seria assim, né? Porque assim, não só daria, né, espaço para os times, né, do interior aí, os times considerados pequenos, né? Pequenos eu digo assim como posso dizer? Não, assim, não pequeno de história, né? Porque tem muito time aí do interior que tem muita história, né? Mas assim, dá a oportunidade desses times, né, pegar e, sabe, ir avançando no campeonato. E até porque muita gente também não para pensar que os campeonatos estaduais é importante porque são qualificadores, né, para Série D, para a Copa do Brasil, né? Inclusive teve uma mudança na Copa do Brasil, né? Mas daqui a pouco a gente comenta. Então é preciso, né, ter realmente os estaduais para poder as federações ter os times aí qualificados para Série D, para a Copa do Brasil, Copa da Floresta, o que mais? Entre outros torneios, né? Também outros torneios que foi criado aí. Então, por isso que é importante, né? Então, a minha ideia é essa, né? Deixa os quatro grandes aí por exemplo, do Rio de Janeiro, do Campeonato Paulista, né? Lá em São Paulo. Deixa eles de fora numa fase inicial, só deixa para eles jogar só mais à frente, né? Assim diminuía as datas, né, desses times jogarem e só se focava realmente nos mata-matas, né? Quando já realmente era para valer, né? Porque o que realmente acaba não dando o devido atenção ao torcedor é que os campeonatos estaduais é muito longo, né? Então, para Flamengo, Vasco, Fluminense e por aí vai, né? No caso de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e tudo mais, é que o campeonato é muito longo. Então, tem muito time aí que é muito fraco tecnicamente, né? Então, você vê aí um Flamengo e Friburguense, sabe? Vasco e Olaria, sabe? Então, parece que os torneios estaduais é muito longo, né? Isso acaba realmente, sabe, não atraindo o interesse do torcedor, porque vê um campeonato muito fraco. Realmente só tem interesse o torcedor quando realmente entra na fase mais avançada em que os grandes, né, se enfrentam. Flamengo e Vasco, Botafogo e Fluminense, entendeu? Quando se enfrentam, aí sim tem um grande interesse, porque aí são grandes jogos, né? Mas se não for assim, não tem o mínimo interesse, né? Não é à toa que a gente vê aí nas transmissões, né? Aí pouco público, né? Quando é esses jogos aí de menos expressão, assim, no campeonato estadual. Então, assim, por exemplo, vamos pegar aqui por exemplo aqui do Amazonas. No Amazonas, não sei como vai ficar a situação do Amazonas FC, mas assim, tirando o Amazonas FC, né, que tinha um ano praticamente todo, né, ali já com o Campeonato Brasileiro da Série B, né, para poder disputar, que ali gera receita, porque tem a receita de televisão, tem patrocinador, tem questão de ingresso e tudo mais, né. Foi isso, né, os outros times aí meio que ficou ali a ver navios, né, porque tem muitos times aí que só tem o campeonato estadual para poder disputar. Alguns vão disputar a Série D, né? Só que a Série D não tem a expressão que tem a Série B, né? Longe disso, né? Então, assim, o torcedor vai, né? Comparece, poder dar o devido apoio, mas não tem a dimensão de uma Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, praticamente só tem um estadual. E para muito time, né? Campeonato estadual é uma Copa do Mundo, né? Por exemplo, a gente pegou agora o Nacional, né? Que não tinha nenhuma competição para poder disputar nacionalmente, né? Aí, nesse último ano. Pegou e foi lá pra final, né? Aí ele bateu quase que de frente ali com o Amazonas. E aí, né? Se classificou agora sim pro ano que vem, né? Pra disputar os torneios aí nacionais e regionais, né? Então, se não fosse isso, cara, ficaria só no campeonato estadual, entendeu? Então, por isso que às vezes o pessoal só olha o lado porque torce para times gigantes, né? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. E pior que tem estadual aí que só tem praticamente só dois, né? Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul só tem praticamente Grêmio e Internacional. E talvez o Juventude, que de vez em quando ainda apronta a sua, né? Mas só tem praticamente Grêmio e Internacional, que todo ano fica ali se revezando para poder ver quem é o campeão. Fora também aonde mais? Fora também em Minas Gerais, né? Que só tem Cruzeiro e Atlético, né? Então,
enquanto não teve a decisão entre os dois, né? É um campeonato muito arrastado, né? Então, o pessoal que torce para esses times, né, grandes, né? Realmente acha o estadual muito chato, né? Mas para quem realmente torce aí para os times aí do interior, cara, aí é uma Copa do Mundo, né? Então, por isso que tem que ter ainda o campeonato estadual, mas tem que saber adequar, né, a realidade, né, para poder tentar enxutar o máximo possível, né, a competição para os times grandes, né, que disputam aí grandes torneios, né, Campeonato Brasileiro da Série A, Copa do Brasil, Libertadores e por aí vai, né, Sul-Americana. Então tem que saber adequar cada federação para poder assim conseguir enxugar, né, aí o calendário. Mas já foi até que uma diminuição bastante interessante, né, 11 datas já é até que uma diminuição bastante significativa, né. Agora o Campeonato Brasileiro aqui é a grande questão, né, começar começo do ano aí, já começa já, sabe, a 1 milhão, né, pô, realmente é complicado, mas eu achei interessante essa alteração, né. Mudanças na Copa do Brasil. A Copa do Brasil também terá mudanças. O maior torneio eliminatório do país passará de 92 para 126 participantes em 2026. Em 2027, serão 128 clubes. A competição encerrará o calendário do futebol brasileiro, com uma final em jogo único no dia 6 de dezembro do ano que vem. Os pré-requisitos para a escolha do local serão acesso fácil para torcedores, rede hoterária, capacidade para receber 2 torcidas e infraestrutura adequada. Entre a semifinal e a final, haverá um espaço de 1 mês para que os torcedores possam se planejar para viajar, caso necessário. Então, o que acontece? Então, vão aumentar, né, aí, o número de participantes. Eu acho bem interessante, né? Vai abrir mais vagas aí para as federações. Só que tem a grande questão, né, que muita gente não gostou, de final única. Cara, é um tema polêmico, como todo em si o assunto. Cara, final única tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Porque é o seguinte, final única é um jogo só, como obviamente é, né? Então, às vezes, pode acontecer de o campeão não ser aquele cara que fez um grande torneio, né? Porque assim, jogo de ida e volta, você tem que ter regularidade, né? Porque você precisa jogar, entre aspas, os 2 jogos bem, né? Para poder ser campeão. Então, final única é um jogo, tudo pode acontecer, né? Então, pode ser bom para um lado e pode ser ruim para o outro lado. Então, pode ser que chegue um time azarão na final e vença, né? Não sendo merecedor de ser campeão, mas final única, tudo pode acontecer, né? Assim como a Libertadores, né? Libertadores que antigamente, né, era a final ida e volta, aí, né, passou para a final única, aí, né, um jogo só, pode acontecer tudo, né? Por exemplo, em 2021, né? 2021, se não me engano, que teve aquela final do torneio, né, entre Flamengo versus Palmeiras, um lance, né, de uma escorregada aí do Andreas Pereira, acabou decidindo, né, o campeão, que no caso foi o Palmeiras, né. Então, é isso, né, o jogo único tem essa pegada. E outra coisa, eles estão querendo moldar, né, como era na Europa, por exemplo, a final da UEFA Champions League é um evento à parte, né. Tipo assim, é uma final única, onde é escolhido uma sede em algum país aí, que eles pegam e escolhem, né. E aí, é uma final que, sabe, é um evento, né? Onde tem show, no caso tem pré-jogo, né? Que tem aquele show ali, tem toda uma questão de festa, né? Tem um clima antes da final. Então é um espetáculo, porque você não vai somente ver o jogo, você vai também conferir sabe, tudo, né? O show, toda a parte pirotécnica, toda a festa. Então é um evento, se tornou, né? Por exemplo, a Libertadores se tornou um evento, né? Eu sei que muita gente acha ruim, porque a final ida e volta, né? Até porque, às vezes, né? Por exemplo, a final brasileira, os caras vão ter que viajar lá, por exemplo, para o Uruguai, para o Peru, e muitas vezes, né? O valor para poder você deslocar do Brasil até esses países é muito caro. Fora o ingresso, né? Também que é muito salgado, né? Porque os caras metem a mão mesmo, né? Então, é complicado, né? Mas aquela coisa, né? Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Eu acho bem interessante, né, o conceito, porque, como eu falei, não é somente o jogo em si, é tudo por trás, né? Tudo, o clima, a festa, tem um show, sabe? Então tudo isso aí acho bacana, né? Acho que
acaba compensando realmente o ingresso caro, né? Mas enfim, acho que muita gente gosta, tem gente que não gosta. Eu acho legal essas mudanças porque acaba também dando mais oportunidades, né? Para muitas equipes aí possam jogar a competição, né? Até porque é uma competição onde dá lucro, né? Quando você vai avançando, dá um moneyzinho aí pro time, né, que avança de fase. Então acaba ajudando, né? Muito time aí que tá enrascado, né? Com dívidas, que às vezes aí não consegue nem sequer viajar, né? Se deslocar de um estado para o outro, como já citei, né? Lá no início do vídeo. Tem muito time, né, que acaba, sabe, desistindo até de disputar a Série D porque não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro para poder nem viajar, né? Então, não tem como se deslocar e acaba realmente, sabe, ter que desistir, né? Porque senão vai ficar perdendo de WO, né? Então, essa é a realidade, né? De muito time aí que, infelizmente, tá com a situação financeira muito, sabe, para baixo, né? Quase que para falir. Enquanto aí muita gente só olha para os grandes times, né? Flamengo, Palmeiras, que, sabe, tem muito dinheiro, né? Cruzeiro, sei lá, Corinthians não, o Corinthians tá ferrado aí das pernas, né? Tá devendo Deus e o mundo, mas assim, esses times, né, que tem muito dinheiro, por exemplo, Bahia, né? Aí virou SAF, tem dinheiro aí. Então, esses times aí, sabe, pra eles, legal, né? Viaja aí, contrata aí até aviões particulares para poder se deslocar de forma mais rápida, mas para times aí mais modestos aí é complicado, né? Realmente é muito complicado. Então, eu achei interessante essa mudança, né? Como falei, a grande questão, realmente a grande polêmica é a final única. Eu acho interessante, mas também eu entendo quem não goste, né? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui, pessoal. Ó, só continuar aqui. Somente a quinta fase, as oitavas de final, as quartas de final e a semifinal são em jogos de ida e volta. Então é o seguinte. Então, assim, antes da quinta fase, né? É jogo único. Venceu, passa. Perdeu, tá eliminado. Entendeu? Então, as fases, iniciais é somente de jogo único. Entendeu? Ó, então, vamos lá. Só para completar aqui a informação da Copa do Brasil. Ó, primeira fase, são 28 clubes. São os 28 piores ranqueados. Segunda fase, 88. 74 melhores ranqueados, mais 14 que avançarem na primeira fase. Terceira fase, 48 clubes. Os 4 campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e D, mais que 44 que avançarem lá da segunda fase. Quarta fase, com 24 clubes. São os 24 que avançaram lá da terceira fase. Quinta fase, agora sim, né? Com 32 clubes. Os 20 times da Série A, mais 12 que avançarem da quinta fase. Então assim, os 20 clubes que estão na Série A, né, do ano que vem, eu acho que é assim, né, já estão classificados para a Copa do Brasil, entendeu? Porque antigamente tinha que ter a questão do ranqueamento, né, como que os clubes se saírem no campeonato estadual, para poder assim conseguir as vagas aí na Copa do Brasil. Não é à toa que alguns clubes grandes, né, corriam o risco, né, de não ficarem, né, classificados para a Copa do Brasil, né. Santos, por exemplo, um tempo aí porque foi rebaixado. Quem mais? Botafogo, né? Vasco, já ficar, sabe, ali ameaçado de não participar da Copa do Brasil, né? Entre outros clubes, né? Porque não foram muito bem no campeonato estadual. Então, tem essa questão, né? Porque agora, realmente, quem tá na Série A já tá na Copa do Brasil. Então, pode fazer a pior campanha que for no campeonato estadual que vai ter a sua classificação assegurada na Copa do Brasil. Continuando, pessoal. Oitavas de final, 16 clubes, 16 que avançarem, né, da quinta fase. Quarta de final, 8 clubes, os 8 que avançarem das oitavas de final. Semifinal, 4 clubes, os 4 que avançarem das quartas de final. E a final com os 2 times finalistas. Novas competições. Uma das premissas da CBF é ampliar o calendário para clubes da base da pirâmide nacional. A entidade, portanto, criará torneios regionais para todas as federações do Brasil. A Copa Sul-Sudeste, a Copa do Nordeste e a Copa Verde, com clubes do Norte e do Centro-Oeste, são disputadas em 10 datas, entre março e junho. Clubes que disputarem competições da Conmebol não participarão desses torneios.
os clubes do Espírito Santo jogarão a Copa Centro-Oeste. Então aqui, né, a gente tem uma novidade, né? Porque em si a gente tem esses torneios agora, né? E quem estiver disputando algum torneio aí da Conmebol, no caso Sul-Americana e Taça Libertadores da América, não disputarão esses torneios. Então, assim, na minha opinião, eu acho que isso é muito chato. Por quê? Porque perde o atrativo, né, do torneio. Porque, vamos lá, vamos citar aqui o Nordeste, no caso a Copa do Nordeste, né, que é a Lampions, a Lampions League, que o pessoal chama, né, de forma carinhosa. Que, com a graça, é justamente ter os grandes times aí do Nordeste na competição. Então a gente tem jogos bastante interessantes, né, entre as equipes, porque tem clássicos aí regionais e clássicos interestaduais, né? Então, essa é a graça, né? Ter grandes jogos na competição. Então, quando você vai não deixando algumas equipes participarem desse torneio, o torneio começa a perder um pouco o interesse, né? Aí, por parte dos torcedores, né? Que vão priorizar realmente as competições mais importantes, né? Então, eu acho aí que tem aí uma perca de interesse por parte do torcedor. Obviamente que é aquela questão, né? Eles têm que saber se classificar para uma Sul-Americana e para uma Libertadores, né? Para poder não participar, né? Eu acho que quem está mais perto disso é o Bahia, né? O Bahia que está aí perto aí de disputar aí uma Libertadores, né? Até uma Sul-Americana. Então, possivelmente o Bahia estaria de fora, né? Aí da Copa do Nordeste, né? Eu estou só citando a Copa do Nordeste como exemplo, né? Tem outros torneios aí regionais que eu listei aí quando eu estava lendo aí a matéria do Globo Esporte, né? Então, vamos seguindo aqui, pessoal. Então, só para complementar aqui sobre os torneios, né? Então, a Copa Sudoeste são 12 equipes, né? Tendo 2 vagas para cada estado. Então, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, cada estado vai ter 2 vagas, né? Eu sei que vai ter estado aí que vai ficar 2 times grandes de fora, né? Por exemplo, Rio de Janeiro são só 2 vagas, então, sabe, 2 grandes clubes aí vão ficar de fora, né, da competição. Complicado, né? Mas é o torneio, né? Regulamento, então tem que ser dessa forma. Vamos lá, Copa do Nordeste. São 20 equipes. Aumento em relação a 2025, que era 16 equipes. Então, subiu, né, o número aí de clubes que vão participar aí da Copa do Nordeste. Então vamos lá, Copa Verde, 24 clubes. Será dividida entre Copa Norte e Copa Centro-Oeste. Os vencedores de cada uma das regiões se enfrentarão para decidir o campeão da Copa Verde. Vamos para poder vocês entenderem. Copa Norte vai ter o disputa entre os times do Norte. O campeão da Copa Norte vai enfrentar o campeão aí da Copa Centro-Oeste. E assim vão decidir a Copa Verde. Antigamente, né, a Copa Verde era tudo misturado, né? Todo mundo se enfrentava aí entre todo mundo, né? Times da região Norte contra times do Centro-Oeste. Agora não, né? Agora é separado entre 2 torneios e os campeões desses 2 torneos se enfrentarão para poder decidir aí quem vai ser o campeão da Copa Verde, né? Então, assim, é bem estranho, mas eu achei até que interessante, né? Esse novo formato, né? Porque aí a gente só tem enfrentamentos das equipes aí das suas regiões, né? Eu acho bem interessante. Eu achei interessante, não achei ruim, não. Então, assim, pessoal, essas foram as mudanças aí no calendário, aí com criação aí de torneios aí. Então, assim, né, eu achei bem interessante essa mudança, né? A criação de 2 torneios, no caso, a ressuscitação da Copa Norte, né? Que é um torneio que é muito bacana. Inclusive, né, já teve o São Raimundo aqui de Manaus como bicampeão, né? Naquele tempo auge aí do São Raimundo. Então, é um torneio que eu acho muito legal, né, para os times do Norte, né? Dá uma certa, assim, como assim, igualdade, né, entre os times aí. Eu sei que os times do Pará, né, Paysandu e Remo, bem forte, porque são os times mais fortes da região, mas dá para os outros times aí tentar, né, bater de frente aí e conquistar essa Copa e disputar, né, a final com o time aí que foi campeão da Copa Centro-Oeste. Então, assim, resumindo tudo, eu achei até que interessante, né, as mudanças. Acho que é um
primeiro passo, né, para poder a gente conseguir organizar essa bagunça, né, que é o calendário, mas só que ainda tem muita coisa para poder ser mexida. Por exemplo, os campeonatos estaduais, né, de alguns estados aí deveriam ser mexidos. Eu tenho essa opinião, né, de criação de estadual, né, de as primeiras fases serem disputadas aí por times do interior e os times grandes, né, só entrarem aí numa fase de mata-mata para poder assim eles terem assim mais folga, né, para poder assim disputar aí os torneios mais importantes e não ficar aquela coisa muito alongada, né, aí de 15 jogos para poder se classificar para uma semifinal. É muito tempo, né? Então eu tenho essa ideia, né? Não sei se vocês concordam ou não. Se vocês tiverem outra ideia, né, para poder ajudar nessa questão realmente dos estaduais, vocês podem colocar aí nos campos de comentário aí à vontade, né? Então assim, né, pessoal? Então, assim, eu acho que o campeonato estadual não deve acabar, né? Acho que, sinceramente falando, eu acho que não vai acabar tão cedo, né? Até porque as federações é muito forte, né? E a CBF é meio que refém nas federações, então eu acho que é um torneio que não vai acabar tão cedo. Mas assim, é preciso fazer modificações, né? Para poder assim adequar, né, o calendário com, sabe, essas equipes, né? As equipes grandes, né, do futebol nacional, né? Times aí do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e por aí vai, né? Das grandes regiões aqui do Brasil, a qual disputa o torneio mais, sabe, importante, né? E o calendário é muito cheio. Acho que tem que adequar, né? Para poder enxutar o máximo possível, para poder fazer com que o nosso calendário não seja tão assim apertado, né? Então tem que haver mudança, mas eu acho que é muito importante esse primeiro passo, né? E principalmente a criação, né, desses novos torneios, né? A volta, mais precisamente, alguns torneios aí que realmente é muito legal, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Não se esqueçam, pessoal, de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!